Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor, vou te oferecer todos os dons, e em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor que eu posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste. E em tuas mãos me entregar, e em tuas mãos me entregar, e em tuas mãos me entregar. Boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo na paz de Deus? Que prazer receber vocês de novo nesse nosso momento de estudo bíblico, estudo na Palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 8 de março, e se é quarta-feira, é dia de estudo bíblico. E nós estamos aqui mais uma vez para trazer a cada um de vocês a palavra do nosso Deus, palavra que salva, que consola, que perdoa. Gente, por falar em 8 de março, desde já, um grande parabéns para todas as mulheres nesse Dia Internacional da Mulher. Que Deus seja louvado por meio da vida de vocês, lembrando sempre aquilo que Deus planejou para vocês, mulheres. Está registrado lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, quando Deus diz que iria criar alguém que fosse como a outra metade de Adão, ou seja, alguém igual a Adão. Então, a vocês, mulheres, que este seja o desejo e a realidade da vida de vocês, igualdade na nossa humanidade, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Gente, o nosso estudo de hoje, ele está sendo gravado, eu estou gravando agora na tarde da quarta-feira. Eu tenho hoje à noite reunião, o nosso distrito aqui, mais alguns outros distritos, tem uma reunião com a direção nacional da nossa querida igreja, da nossa querida IELB, né? É uma reunião online a partir das 19h30. Então eu não vou conseguir estar ao vivo com vocês. Por isso que esse estudo na noite de hoje está sendo gravado na tarde da quarta-feira, tá bom? Deus abençoe. Nós iniciamos em nome do Deus Triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Nós lembramos sempre que nós somos praticantes da palavra, não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do nosso Deus. É o que nós queremos fazer sempre em todos os momentos da vida. E a temática de hoje, desse estudo escrito pelo pastor Tardelli Voss, Laerte Tardelli Voss, diz: Vivendo em Cristo, servindo ao próximo. Lembrando que nós estamos estudando este livro, que é o livro do PEN para este ano de 2023, né? A vida cristã em diferentes lugares e situações. E hoje, então, nós queremos o estudo número 6, que está construído a partir de Marcos, capítulo 10, versículo 35 a 45, falar sobre vivendo em Cristo, servindo ao próximo. E eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 35 a 45. Marcos 10, 35 a 45. Eu hoje nem vou colocar os meus números de WhatsApp aqui do lado, como eu faço toda quarta-feira, porque como eu vou estar numa reunião online, então eu não posso atender vocês, tá? Então, semana que vem, se Deus abençoar, nós estaremos juntos ao vivo novamente, né? Tá certo, pessoal? Então vamos lá para o nosso momento de leitura da palavra de Deus. Marcos 10, 35 a 45, onde lemos. Está aí na tela para vocês. Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com o que eu vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares e ele os dará a quem ele quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Estas as palavras sobre as quais nós queremos então trabalhar na noite de hoje, nesse estudo escrito pelo pastor Laerte Tardelli Voss, né, que nos premia com esse belíssimo estudo. Como vocês sabem, os estudos desse ano, eles iniciam com uma pequena historinha. E vamos lá para a historinha de hoje. Diz assim: Quando vemos documentários de civilizações antigas ou lemos sobre a mitologia, não é raro nós nos depararmos com a prática de sacrifícios humanos em rituais religiosos. Em A Ilíada, por exemplo, que é um escrito muito famoso da Grécia Antiga, né? Nós temos o exemplo de Agamenon, que quer ir para a guerra contra Troia, mas não pode pôr sua esquadra na água porque os ventos não lhe são favoráveis. A saída para mudar essa sorte é aplacar a ira dos deuses, algo que exige um sacrifício, o sacrifício da sua própria filha. E ele o faz. Ao lermos esse tipo de literatura, ou conhecermos sobre rituais de derramamento de sangue em alguma cultura antiga, é possível que a gente pense, né, que isso era coisa de sociedades primitivas, não tementes ao verdadeiro Deus. E qual é a nossa surpresa quando nós chegamos à metade ou à segunda metade dos evangelhos e, de certa maneira, vemos uma narrativa semelhante.
Se Deus é um Deus de amor, diferente dos deuses sanguinários dos povos vizinhos, como por exemplo de Homero, por que Jesus teve que passar tudo o que precisou passar, derramando o seu sangue sobre a cruz ao final do seu ministério? Essa é uma pergunta interessante, não é verdade, meus irmãos e irmãs? Por falar em pergunta, eu gostaria de trazer uma pergunta para vocês que está aqui, que diz assim: o que o sacrifício de Jesus representa para você hoje? Hoje é dia 8 de março de 2023. O que o sacrifício de Jesus representa para você hoje? É importante pensarmos nisso, né? No versículo 38, que foi lido há pouco, né, de Marcos 10, 38, diz assim: Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Por um acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? No hebraico, a palavra cálice significa julgamento ou justo julgamento de Deus contra o mal. O mal ele não pode ser jogado para debaixo do tapete. Alguém precisa pagar a conta. E as culturas antigas, de uma certa maneira, entenderam que a ideia da justa ira de Deus, da dívida e da justiça, precisava ser paga com sangue. Porém, eles nunca poderiam imaginar que Deus pagaria a conta no lugar deles, assumindo essa conta, se sacrificando no lugar de cada pecador. É isso que quer dizer a imagem de beber o cálice. Jesus está dizendo: olha, Tiago e João, eu vou fazer o pagamento. Eu serei condenado para que vocês não sejam. Eu me encarregarei de lidar com a ira santa e justa de Deus para que vocês não precisem fazer isso. No versículo 45, nós lemos assim: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. Dar sua vida em resgate, dar sua vida para salvar muita gente. A palavra grega que o evangelista Marcos utiliza significa a ação de comprar a liberdade de um escravo. O resgatador era o sujeito que trazia um pagamento considerável, que seria dado em substituição à dívida do escravo. Note que a escravidão com a qual Jesus está lidando não era uma escala comum, humana, mas era em escala cósmica. Era para toda a humanidade. E o pagamento também seria cósmico, para toda a humanidade, numa proporção gigantesca, nunca jamais inimaginável a qualquer ser humano. É por isso que ali no versículo 45 diz: para servir e dar sua vida para salvar muita gente. Jesus veio ser um sacrifício substitutivo, no sentido de estar no lugar de alguém. O texto bíblico de hoje, povo abençoado, de Marcos 10, 35 a 45, é sobre o significado da morte de Cristo, ou seja, o significado dele estar em nosso lugar. Mas como essa morte nos afeta? Em primeiro lugar, ela resolve o maior dos nossos problemas, o nosso problema existencial, porque através dela Deus nos perdoa de todo o pecado e nos salva de todo o castigo eterno. O evangelho do perdão e de pecados, da morte ou pela morte de Cristo, é o poder de Deus, e esse é o nosso bem mais precioso. Além disso, nós queremos destacar aqui, junto com o pastor Laerte, alguns aspectos, alguns pontos muito importantes. O primeiro ponto é o seguinte: a cruz, ela gera humildade. Ela nos autoriza a sermos felizes e agradecidos nas pequenas e nas grandes oportunidades, mas principalmente naquelas pequenas, aparentemente sem glória nenhuma, de servir a Jesus. É uma humildade
que nos livra da crítica excessiva, da arrogância. A cruz que aniquila qualquer nariz empinado. E essa humildade nos permite também descansar um pouco, relaxar, rir de nós mesmos, de não pegar tão pesado, de depender, sim, da graça de Deus dia após dia. O segundo ponto que queremos destacar é que a cruz de Cristo ela confere um significado ao nosso sofrimento, ao meu, ao teu. E aqui eu faço coro, né? A família Keller, que no dia de hoje teve o falecimento e sepultamento do Valdir, né? Faleceu nessa madrugada, sepultei o mesmo agora na parte da tarde, pouco antes de gravar esse estudo bíblico com vocês. Esse sofrimento, ele é compartilhado pelos seguidores de Jesus. Não no sentido de que todos morrerão pela humanidade, mas de que nós teremos que passar por sofrimento, perseguição e morte. Até a volta de Cristo, os cristãos vão passar por aflições, seja porque compartilham o real mal do mundo, ou seja porque são particularmente atacados por causa da sua fé. O terceiro ponto que nós queremos destacar nesse momento é Jesus ele propõe um modelo de ação para a nossa vida em sociedade. Os discípulos eles ficaram indignados porque os outros 10 discípulos ficaram indignados porque Tiago e João tiveram a audácia de pedir os melhores lugares, ou seja, os lugares de destaque ao lado de Jesus. E Jesus responde dizendo da seguinte maneira: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês sabem que os que são considerados governadores, do mundo e dos povos, os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E aí nós nos perguntamos, mas do que Jesus está falando? Jesus estava falando sobre como a maioria das pessoas tenta influenciar a sociedade. E de que maneira? Dominando as outras pessoas, prevalecendo sobre os outros, exercendo uma autoridade coercitiva de poder, de controle. E isso é feito através de dinheiro, de conexões, de atalhos, de forma violenta muitas vezes também. E o que Jesus diz para Tiago e João e para os outros 10 também? E diz para mim e para você: com vocês não será assim. A minha morte não lhes permite, diz Jesus, que vocês tenham uma vida na igreja desconectada dos de fora da igreja. Uma aparência de servo nos domingos e uma atitude opressora, tirana, de segunda a sexta. Jesus ele não chama os seus discípulos a se omitirem ou então a se retirarem da sociedade, a viver num canto sozinhos, exclusivos, puros e perfeitos, como muitos acham que são. Não, nós podemos e devemos participar da sociedade onde nós estamos, porque o caminho é o caminho do serviço, do servir aos outros. Quando você estiver ocupando um cargo de liderança, de influenciador, de lutar por uma causa, opte por aquele caminho que Jesus nos indica, o caminho da cruz, que vence não de maneira forçada ou forçando, não constrangendo, mas sensibilizando, convencendo pelo amor. E isso vale para as atitudes individuais, na vocação de cada um, para a qual cada um de nós foi escolhido e posto por Deus na nossa ação coletiva como igreja. Jamais devemos, como filhos da luz, jamais devemos, seja como filhos da luz, seja como povo da cruz, buscar quaisquer privilégios ou posições de autoridade através da força, do poder, de articulações políticas ou sociais ou de revoltas armadas.
A marca da cruz demanda que sigamos a proposta de adesão voluntária, pacífica, espontânea, da vitória merecida, do diálogo, da grandeza moderada. As pessoas do mundo, as organizações do mundo, elas avançam, elas conquistam espaços de qualquer jeito, fazendo uso de todas as artimanhas e artifícios. E aí Jesus vem e diz: com vocês não deve ser assim. Vocês não fazem o que os outros fazem. O seu modelo é outro. O seu modelo é outro. Por isso, para finalizar esse estudo, o pastor Tardelli diz o seguinte, aqui no livreto, ele diz assim, eu vou ler para vocês aqui, ele diz assim: o sacrifício substitutivo de Cristo e sua implicação para a nossa vida é a mensagem principal do texto e é também a promessa mais pura e bela que Deus fez e cumpriu. Todo amor verdadeiro é assim, se pararmos para pensar. É assim que casais se amam, é assim que pais amam seus filhos e é assim que ama quem perdoa alguém. Todo amor sincero é, no fundo, um sacrifício que substitui, é um assumir a conta, é o sofrer pelo outro. Foi exatamente isso que Deus fez com a cruz de Cristo, e não apenas por alguém em especial, mas por todos nós. Mas por todos nós. Que Deus abençoe. Amém. Assim, meus irmãos e irmãs, nós finalizamos este momento de estudo da Palavra de Deus nesta quarta-feira, dia 8 de março. Lembrando, até está colocado aqui, né? É que não ficou bem, deixa eu ver se eu fizer um fundo aqui. Espera aí. Se eu fizer um fundo aqui, ó, vai aparecer, né? Estudo gravado. Foi gravado na tarde de hoje, desta quarta-feira, né? Porque eu tenho uma reunião importante com a direção nacional da igreja, o nosso distrito, na verdade, não somente eu, né? O nosso distrito com as lideranças, então eu estou deixando esse estudo gravado para vocês e por isso que hoje eu não vou chamar vocês pelo nome como eu amo fazer, tá? Mas nós vamos orar a Deus lembrando das pessoas queridas com aniversário, das pessoas queridas que estão doentes, enfim, por cada pedido e agradecimento. E um pedido e um agradecimento especial a Deus pela família Keller, que no dia de hoje perdeu o seu ente querido, seu Valdir, né, que estava doentado e que foi chamado por Deus para a eternidade. Nós falamos com Deus em oração neste momento. Nós oramos. Amado Pai, o Senhor sabe o quanto temos dificuldades de compreender e de valorizar o sacrifício de Jesus na cruz. Perdão, Senhor. Precisamos da cruz de Jesus. Pedimos que o Espírito Santo nos mantenha firmes nessa vida cruciforme, a qual nos chamaste. Uma vida que rejeita os lugares de destaque e se alegra em servir e se relacionar com as pessoas com submissão e amor. Em nome de Jesus. Amém. Tenham todos, gente, uma boa e abençoada noite. Até mais. Deus os guarde, os proteja e os ampare sempre, em todos os momentos. No próximo domingo, no próximo sábado, dia 11, teremos nosso culto aqui na Congregação Trindade, culto que queremos transmitir para vocês, como fizemos no sábado que passou, e queremos voltar com o nosso estudo bíblico ao vivo na próxima quarta-feira, dia 15 de março, às 20 horas. Deus abençoe todos vocês. Até sábado ou quarta que vem. Boa noite a todos. Deus abençoe.